Caros ouvintes da Rádio Gospel FM STP, sentindo o toque da paz, sejam bem-vindos à primeira edição do programa Bio Bíblico. Bio Bíblico, o seu programa de perfis e personalidades cristãs, aqui na Rádio Gospel FM STP, sentindo o toque da paz. Ele é quem levanta o abatido e põe na mesa com o rei. Descubra muito mais sobre personalidades da Bíblia. Tudo sobre o homem ou a mulher de Deus através da sua bibliografia. Programa Bio Bíblico. Mais que tudo, eu sei em quem está firma. E assim você está a conhecer hoje a primeira edição do programa Bio Bíblico. Para dizer a verdade, hoje nós trouxemos um nome bastante interessante. Aliás, o primeiro nome citado na Bíblia. Com certeza, eu faço ideia, ou melhor, você faz ideia que nome é, né? Então, estamos a falar de Adão. Mas antes de nós prosseguirmos hoje com este programa maravilhoso, cuja importância de saber o nome, como nós vimos na edição passada, traz bastante significados, né? É um programa de muita importância porque ajuda você a conhecer bem o nome, o significado, antes de poder atribuir nome a qualquer criança, a qualquer filho ou qualquer filha. E não só, você vai conhecer as características das pessoas, os traços, as personalidades de diversas pessoas na Bíblia por causa dos seus nomes. Aliás, você se lembra que a Bíblia fala, eu te conheço pelo teu nome. E na verdade, é importante sabermos que Deus nos conhece pelo nosso nome. Além de conhecer a nossa estrutura, Ele sabe o nosso nome. Não estou a falar exatamente sobre o significado que o teu nome, o meu nome, tem. Porque nós podemos até ter o nome de João, Pedro, Francisca, podemos até ter um nome que, por vezes, é clássico, é atual, é moderno. Mas este nome que nós escolhemos pode nem ter o significado um tanto especial para Deus nos usar. Mas Deus vai nos usar, ou Deus iria usar você de qualquer forma, não por causa deste nome. Mas é preciso nós vermos essa questão do nome, porque realmente a Bíblia fala que o nome, né, de Jesus está acima de todos os nomes. A Bíblia, quando fala sobre a questão do nome, está a falar sobre algo importante. Meu caro ouvinte, antes de nós assim continuarmos, vamos ouvir uma faixa musical e já voltamos com as nossas análises sobre aquilo que é o nome. Adão morava no jardim do Éden, uma companheira Deus lhe deu. O Éden é um belo paraíso. Bio Bíblico, o seu programa de perfis e personalidades cristãs, aqui na Rádio Gospel FM STP, sentindo o toque da paz. Ele é quem levanta o abatido e põe na mesa com o rei. Descubra muito mais sobre personalidades da Bíblia. Tudo sobre
o homem ou a mulher de Deus através da sua bibliografia. Adão morava no jardim do Éden, uma companheira Deus lhe deu. O Éden é um belo paraíso, mas o casal pouco tempo ali viveu. O inimigo usou uma serpente, esta a Eva foi tentar. Eva comeu do fruto proibido, e Adão também achou por bem provar. Onde estás, Adão, que não respondes à voz de Deus? Sou pelo jardim, Senhor, comi do fruto proibido. Ouvi tua voz, mas escondido estou aqui. A história Bíblia que fala sobre Eva, na voz de Assim que o pecado entrou no mundo, por intermédio de Adão, também por intermédio de Jesus, foi que no mundo entrou a salvação. Não foi muito fácil, custou sangue, custou agonia e grande dor, custou a vida de Jesus. Eis aí uma prova de amor. Onde estás, você que não responde ao glorioso chamado de Jesus? Ó, vinde a mim, cansado e oprimido, o seu perdão eu já ganhei sobre a cruz. E assim nós ouvimos Onde está Adão na voz de Cícero, como já disse, e rapidamente vamos passar para aquilo que é a mensagem do dia sobre o Adão. Afinal, o nome de Adão, o que significa? Eu quero dizer para você que quem deu o nome ao Adão é o próprio Deus. E o nome Adão é o primeiro nome na Bíblia que traz duas características. Primeiro, traz o sentido, no sentido gramatical, que significa dizer, é um substantivo, nome próprio do homem Adão. E segundo, é um adjetivo. Por quê? Porque caracteriza a qualidade do ser. Não se trata de um animal irracional, mas ao falar Adão, fala-se de um humano, um homem, um ser racional, um ser que com certeza tem capacidades próprias. Algo curioso que você pode perceber aqui nesta verdade do Evangelho é que quando é Deus que coloca o nome, né, nas pessoas, quando é Deus que coloca o nome, algo é excepcional. O próprio Deus tem as suas formas de fazer as coisas e graças a Deus por isso, né? Porque ele, como eu disse na edição passada, ele é um homem mais que inteligente. Foi um erro. Deus não é homem. Deus é Deus. Então, o facto de Deus colocar o nome já mostra a especialidade. Mas vamos voltar à análise do nome. O nome Adão também significa dizer humanidade. Quando você fala sobre humanos, você está a falar sobre o Adão. Né? E isto é
bastante bom. Mas isso não tem por aí, ou melhor, isso não para por aí. Vamos ver algumas características próprias que o nome Adão tem. O nome Adão tem uma característica de algo único. Eu quero dizer para você que o nome Adão descreve uma matéria feita com barro e com fôlego de Deus. O nome Adão é um nome que tem, no sentido figurado, a vida da humanidade, a própria vida na terra dos viventes. Esta é uma particularidade bastante interessante, não? Você sabia que o nome Adão tem tudo isso? Mas vamos agora ver quem era o Adão. Afinal, algumas pessoas já pararam e falaram, mas afinal, quem é o Adão? Eu acho que o Adão é um ser criado por Deus. A Bíblia não fala muito sobre ele, fala. O que você sabe, seu Adão? Talvez você pode dizer, não, pelo menos diz que ele estava sozinho, né? E que mais? Se nós tivermos que analisar as características, vamos ver que o homem Adão, ou seja, o nome Adão, deu ao homem uma característica excepcional, uma característica com todas as qualidades de um homem antes do pecado. Estou a falar da humildade, da atenção, da inteligência, do poderio, de dominar as coisas. Pergunta-se quanto tempo levou Adão para nomear tudo na terra. Quantas pessoas nomearam todas as coisas? O Adão também era um homem trabalhador, tanto é que ele levou o tempo suficiente. É um mistério. Esta matéria sobre quanto tempo não faz parte do nome, por isso nós é que não desenvolvemos. Talvez um dia você ali na sua igreja, em outro programa, poderá, né, ouvir mais detalhes teológicos dos teólogos sobre quanto tempo levou para que ele pudesse nomear tudo. Mas eu acredito que foi um bom tempo, porque a gente acredita que ter aquela paciência, o Adão tinha uma paciência excepcional, muito, muito boa. Porque ter que nomear todas as raças de formiga, moscas, lagartos, mosquitos, não é uma tarefa fácil. Pois é, não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que leva muito tempo. E ao perceber que leva muito tempo, nós conseguimos perceber alguns traços do caráter, do comportamento, da vida do próprio Adão. Portanto, era um homem trabalhador, um homem dedicado e diligente. Por quê? Porque ele não só deu nome às coisas da terra, como também nos mares, aliás, nos mares, né? A quem fala sobre... Parece que o oceano são mais... A linguagem dos mares é uma linguagem para dizer que existe águas salgadas contrárias. Existe uma parte do mar onde divide, uma parte na terra onde nós vemos a divisão dos mares. Um mar de um lado, outro mar. Então,
Eu não consigo dominar muito esta matéria, mas talvez você, como um biólogo, um marinho, um homem, uma mulher habilidoso, consegue falar bem. Afinal, estamos a falar sobre se é mesmo mar ou mares. Algo curioso que nós podemos perceber enquanto Adão inocente, que eu quero dizer para você que Adão, por causa do pecado, teve dois comportamentos, duas atitudes, mas quase a mesma natureza. Como nós estávamos a falar, enquanto ele, inocente, era obediente a seu Criador. Em momento nenhum na Bíblia nós encontramos Deus zangado com Adão antes do pecado. Deus passeava na viragem do dia e visitava o Adão, ambos conversavam, eram amigos. Também não se vê alguma atitude de desobediência, de algo de falta de respeito, porque era um momento da inocência e tanto é que o diabo sabia que a qualidade, o nível de intimidade que Adão tem com seu próprio Deus, com seu Criador, era grande. Veio a Eva, que assistiu já praticamente tudo feito. Quando falarmos sobre Eva, vamos falar mais detalhes, né? O nome Eva. E então, nós vemos que a tentação veio por Eva primeiro. Voltemos para Adão antes que a gente se perca na matéria, não é verdade? Portanto, assim você está ouvindo o que é Adão? Eu quero dizer para você que enquanto não existia o pecado, o Adão não tinha uma característica. Não tinha uma característica. Você está curioso para saber qual? Ele não era pai. Claro. Porque o ser pai veio depois da tentação. Ele veio a ser pai depois que foi expulso do jardim. Agora vamos ver, depois desta faixa musical, a seguir, o que é... Quem foi Adão depois do pecado. A tua curiosidade é grande, mas fica calmo. O programa não vai terminar sem você saber mais detalhes sobre o Adão, tá? É uma forma bonita que nós temos de fazer o nosso programa. Deixar você um pouco mais curioso. Não quero conhecer-te apenas de ouvir falar. Eu quero contemplar a tua glória. Não quero Biobíblico, o seu programa de perfis e personalidades cristãs, aqui na Rádio Gospel FM STP, sentindo o toque da paz. simplesmente na beira do rio, vendo a água que passa. Não vou molhar apenas os meus pés, quero mergulhar. Vou mergulhar em águas profundas, te conhecer na intimidade. Eu quero mais.
Esta intimidade maravilhosa que nós pedimos a Deus também, eu acredito que o Adão teve este momento de voar nas asas E mergulhar na tua intimidade. Antes do pecado, Adão teve muitas coisas maravilhosas. Não quero um relacionamento virtual, Eu quero acreditar que Adão também voava, sabia? eu quero comunhão pra te chamar de amigo. Quero ser sensível ao ouvir tua voz em meio a... Ele poderia chegar ao lugar que quisesse, só num piscar dos olhos. Intimidade, total intimidade. Eu quero... Sabe por que eu digo isso? Porque quando se tem total intimidade com Deus, gente, acredita. Mesmo na lógica, você sendo amigo daquele que é todo poderoso, sabe? Aquela amizade que ele faz questão de deixar o seu trono vir visitar-te diariamente, momento a momento. Ou, ainda mais, criado para participar naquilo que é o domínio, naquilo que é o domínio, aquilo que nós podemos chamar de partilha da governação. Porque Adão foi criado exatamente para poder partilhar daquilo que é glória de Deus. Sabe que Deus deixou que ele pudesse nomear as coisas. Então, às vezes, eu digo comigo mesmo, é um privilégio enorme ser humano. Coração, eu quero mais, muito mais de ti. Cada vez que você pensa em querer mais de Deus, Deus vai fazer algo extraordinário com você. Acredita que até o dia de hoje, Deus continua usando homens, dando poderes a eles para fazer milagres, cura, maravilhas. Você acredita nisso? Por quê? Isso é só para provar o quanto Deus amava Adão, ou seja, o quanto Deus ama. Total intimidade, eu quero mergulhar. Aliás, você sabe que se é Deus que tem o poder e toda a honra, toda a glória é para Ele, por que ele tem que partilhar o poder se Ele não quer nada com o homem? Entenda o teu valor como humano. Porque você como humano, você como Adão, você como aquele que Ele projetou para participar na sua cocriação, ou seja, no seu cogoverno, ou seja, na governação das coisas, acredite que o Adão tinha poderes, tinha coisas excepcionais que a Bíblia não mostra para nós. Até porque também não faz sentido para nós não sermos muito Sobrenatural, voar nas asas de um querubim contigo. Eu quero comunhão pra te chamar de amigo. Quero ser sensível ao ouvir tua voz em meio à multidão ou em um quarto a sós. Eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero mergulhar na tua intimidade. Eu também quero mergulhar na tua intimidade, Senhor. Total intimidade. Claro, Eu quero também. mergulhar. Claro, e também os nossos ouvintes aqui da Rádio Gospel FM e STP, sentindo o toque da paz. Você está ouvindo o programa Biobíblico, um programa feito especialmente para descrever os personagens da Bíblia. Quem são, onde estavam, como eram e, afinal, quais traços podemos capturar deles. Já estamos a caminhar para a reta final do nosso programa, mas, entretanto, ainda nos falta falar sobre quem foi Adão depois do pecado. Você vai ver que a Bíblia fala que o primeiro ato, a primeira palavra, o primeiro
traço que o Adão demonstra ao conhecer o pecado é a irresponsabilidade. Ele perde aquilo que é responsabilidade e joga a culpa do pecado na mulher. Por um lado, há quem argumenta que Adão fez bem, que ele não foi irresponsável, que ele foi responsável, que ele falou com verdade, que a mulher é quem comeu. Entenda bem onde que a irresponsabilidade recai sobre o Adão. Deus, na sua infinita glória, cria tudo, faz ele o único. Partilha com ele visão, dá-lhe a noção geral de todas as coisas. Deixa ele participar no co-domínio da divindade. Ou seja, faz dele um quase Deus, dando-lhe poder, dando-lhe oportunidade, dando-lhe a graça o suficiente para nomear tudo. E olha só, disse Deus, ou melhor, tudo que Adão chamou, até o próprio Deus respeita que seja esse nome. Isso significa dizer o quê? Isso significa dizer uma coparticipação da divindade. Porque poderia haver algo completamente diferente. Poderíamos ter aquilo que nós dizemos, já que pecaste, eu não respeito aquilo mais que você chamou deste nome. Deus chamou algumas coisas, Deus quem chamou, né? Chamou de dia, chamou de noite, chamou de terra, mas muitas coisas Adão definiu. E isso foi o seu nome até o dia de hoje. O próprio Deus respeita. Voltemos àquilo que nós estamos a falar sobre a análise do Adão depois do pecado. Algo curioso que Adão torna-se, depois de ser expulso do jardim com a sua mulher, ele vai conhecer ela, ou seja, tem as relações sexuais e faz brotar filhos e filhas também. Pois é, Adão também teve filhas. Há muita gente que diz, não, mas a Bíblia só fala que a Eva teve Caim e Abel. Mas onde que tem aquilo que é filhas? Eu posso dizer a você que no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 4, mostra que depois de Adão ter Caim e Abel, quando Adão tinha 130 anos, ele tem mais um filho de nome Sete. E nesta conjectura, mais para frente ele morre aos 930 anos. Ou seja, durante 930 anos de vida na Terra, Adão não teve apenas 2 ou 3 filhos. Mas por que a Bíblia relata que ele só teve, ou ele só tem homens? Abel, Adão só teve Caim, Abel e Sete. Alguns teólogos falam disso, que
A Bíblia descreve que ele teve filhos e filhas, mas não fala o nome de todos os filhos, nem de todas as filhas, porque cada um dos filhos dele teve um caráter, uma característica própria, incomparável. Quero dizer para você que as características comuns não fazem histórias. Lembre-se que a exclusividade é uma ferramenta bastante ideal para Deus trabalhar. Espera. Eu não estou a dizer que se você não for exclusivo, Deus não pode usar você. Ou se tiver alguém na Bíblia que não tem exclusividade em traços próprios, Deus não usa. Deus usa. Existem muitas pessoas na Bíblia comuns, igual a eu e você. Mas elas foram usadas por Deus. Mas também existem pessoas exclusivas, com traços e naturezas completamente diferentes. Ou elas é um padrão de vida que elas decidem tomar. E ao fazerem isso, com certeza saem a ganhar. Você entende? Por isso que nós vemos na Bíblia apenas três nomes. O Abel, o Caim e o Sete. O Abel, toda a gente sabe como é que ele era. Quando falarmos dele, vamos falar sobre como era Abel, o nome, o significado deste nome, né? Os traços possíveis, entre outras características. Mas o programa já está a terminar. Então, para esta edição, eu quero deixar aqui algo apenas como sugestão. Pare. Antes de atribuir o nome, podes fazer a exclusividade que quiseres, mas procura atribuir significados para a própria história da criança. Deixa a criança ter uma oportunidade incomparável, ou melhor, uma oportunidade que só Deus pode trabalhar e levar a bênção para a tua família, para a tua casa. Vamos terminar ouvindo a música Louvor Já, tá? Tchau, até a próxima edição. Comente aqui embaixo, faça comentários, que nomes você gostaria de ouvir o significado, as características e os demais traços e comentários dos estudiosos da Bíblia e como é que eles falam sobre isso. Até porque, como já disse, o nome é algo bastante importante, desde que a gente entenda o significado. Se não fosse o significado, a importância que nós devemos dar ao nome, acredito que muitas coisas na Terra estivessem um caos. Por que a gente chama de caos? A gente deu nome àquilo que a gente define, certo? Então, não atribua qualquer nome, só a sua filha ou ao seu filho, só porque apeteceu você ou pareceu bonito, tá? Lembre-se a importância de dar nome correto, para que você não se arrependa amanhã sobre o nome escolhido. Tchau, tchau. Personalidades cristãs aqui na Rádio Gospel FM STP, sentindo o toque da paz. Ele é quem levanta o abatido e põe na mesa com o rei. Descubra muito
mais sobre personalidade da Bíblia. Tudo sobre o homem ou a mulher de Deus através da sua bibliografia. Programa Bio-Bíblia. Mais que tudo, eu sei em quem está firmada a minha fé. Oi, oi, oi.